Olá, turminha, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Hoje nossa aula vai ser nossa aula de ciências. Peguem os materiais de vocês enquanto eu vou passando esse slide, ok? Vamos lá, volume 1 do nosso livro. Precisa de lápis, borracha. Nesse bimestre, nós aprendemos sobre os animais, não é? Agora nós vamos aprender a classificação dos seres vivos, ok? Estamos no capítulo 2. Aqui, o nosso livro demonstra uma árvore genealógica de um amiguinho chamado Renato. Nessa árvore genealógica, ela é dividida pelos familiares do Renato. De um lado está a família do pai dele, e do outro a família da mãe dele. Então tem o Renato, primo paterno e primo materno. Acima do Renato, nós temos a mãe do Renato e o pai do Renato. Pai e mãe. Do lado da mãe do Renato, nós temos os tios maternos, que são os irmãos da mãe. Do lado do pai, os tios paternos, que são os irmãos do pai do Renato. Acima dos tios, nós temos os avós. Avós paternos, que são o pai e a mãe do papai, e os avós maternos, que são o pai e a mãe da mamãe. Abaixo da árvore, tem a seguinte pergunta: que tipo de relação existe entre as pessoas representadas na árvore genealógica acima? Então, eles são familiares, não é, do Renato? Agora, o nosso livro vai dar uma árvore diferente. Agora, observe a árvore representada a seguir. Os membros de sua família. A árvore genealógica de Renato representa a relação de parentesco entre os familiares dele. Na árvore abaixo, essa árvore é como uma árvore genealógica, só que não é dos familiares do Renato, é uma árvore genealógica dos seres vivos, ou seja, elas nos mostram as relações de parentesco entre os seres vivos, que compõem a biodiversidade da Terra. Biodiversidade quer dizer as várias espécies de seres vivos. Cada ramo dessa árvore representa um grupo de seres vivos, que tem uma grande relação de parentesco entre si. Deste modo, seres com características em comum compartilham o mesmo grupo. Abaixo, nós temos aí uma explicação. A professora vai ler, você vai acompanhar com o seu dedinho, tudo bem? Os seres vivos são classificados em 5 grandes grupos. Quais são esses 5 grupos? Animais, plantas, que nós já aprendemos, não é? Os animais, agora nós vamos aprender. Plantas, fungos, protoctistas, que são os protozoários e as algas, e as bactérias. Esses grupos foram divididos por cientistas, com o objetivo de facilitar o estudo desses seres. No capítulo anterior, que nós já estudamos, você aprendeu sobre um desses grupos, os animais. Neste capítulo, estudará outros grupos desses seres vivos, como bactérias, protoctistas, que são estudando protozoários e as algas separadamente, e os fungos. Também estudará os vírus, os únicos seres que não estão incluindo em nenhum desses grupos. Planta vai ficar para a outra unidade do livro, ok? Olha lá, vírus, bactérias e protozoários. Agora a professora vai ler a explicação aqui acima e depois vai ler vírus e bactérias. Vírus, bactérias e protozoários são chamados de micro-organismos, pois são seres muito pequenos
Eles são tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho especial, o microscópio. O microscópio tem a função de aumentar o tamanho da imagem desse ser que você vai observar. Os micro-organismos podem ser encontrados em diversos ambientes. No solo, que é a terra, na água, no ar, nos alimentos e no corpo de outros seres vivos. Vamos conhecê-los melhor? Agora a professora vai falar sobre os vírus. Os vírus são micro-organismos que infectam os seres vivos para sobreviver e se reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas. Esses micro-organismos podem causar muitas doenças em plantas e animais. A gripe, o sarampo e a dengue são exemplos de doenças causadas por vírus nos seres humanos. Depois que a professora acabar essa página, ela vai explicar um pouquinho mais sobre vírus. Tá bom, turminha? Bactérias. As bactérias são micro-organismos com estruturas muito simples. Elas podem apresentar diferentes formatos e são encontradas em todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo. Algumas bactérias podem causar doenças nos seres humanos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera. Aqui abaixo, nós temos 2 exemplos. A professora vai ler para vocês. Só um minutinho. Bactérias causadoras da cólera. Esta imagem foi ampliada 1000 vezes com o auxílio de um microscópio. Do lado tem bactéria Staphylococcus. Podem causar infecções intestinais e até pneumonia. Esta imagem foi ampliada 1000 vezes. 20 mil vezes com o auxílio do microscópio. Agora a professora vai falar um pouquinho do que está acontecendo com todos nós, não é mesmo? Um pouquinho sobre o coronavírus. Que o nome dele mesmo já diz que ele é um vírus. Um resfriado comum, ele pode ser de um resfriado comum até problemas respiratórios mais graves. Quais são os sintomas? Febre, espirros, tosse, dificuldade para respirar, dores de cabeça e fraqueza. Como que transmite essa doença? Nós conversamos sobre isso na escola antes de nós sairmos nesse recesso por causa dessa pandemia, não foi? A transmissão do novo coronavírus é de pessoa para pessoa, seja por gotículas respiratórias ou por contato com secreções contaminadas, como gotículas de saliva e espirro. O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre elas estão as seguintes medidas. Lave as mãos frequentemente com água e sabonete, por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar o álcool em gel 70%. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Você não pode ficar suando o nariz com toalhinha, porque a toalhinha fica com o vírus ali incubado, não pode. Tem que ser com lencinho descartável. Lembra que a professora fala na sala de aula? Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, com as mãos não lavadas. Evitar contato com pessoas que apresentem os sintomas. Manter o ambiente ventilado. Como se cuidar? Essa figura aqui está mostrando alguns elementos que são, como a gente fica, uma maneira de explicar mais fácil para vocês, como se fosse a Liga Anti-Coronavírus. Uma turma que vai ajudar a gente a combater o coronavírus. Quem são eles? O sabonete maravilha, a água sensata e o potente álcool em gel. Eles lutam para manter o coronavírus afastado da gente. E quando vocês tiverem que sair em lugares públicos, vocês precisam usar máscara. Sempre que você tiver que ir para algum lugar público, você tem que estar com máscara, ok? Não se esqueça. Agora, os protozoários. Aqui é uma continuação das bactérias. Há muitas bactérias que colaboram
para a nossa saúde. As bactérias que vivem em nosso intestino, por exemplo, auxiliam no processo de digestão do alimento. Além disso, as bactérias são importantes no ambiente, pois atuam na decomposição de organismos mortos, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para crescer. Mais para frente, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso quando nós falarmos dos fungos. Aqui ao lado, ele está mostrando os lactobacilos. Eles são encontrados no nosso intestino humano. Nós também, muitas vezes, o lactobacilo também é encontrado em alguns iogurtes, que ajuda a gente a ter mais facilidade para ir ao banheiro fazer as fezes. Então, é bom Activia, pessoas que tomam um produto que já tem Activia, Yakult, eles têm lactobacilos. Protozoários. Os protozoários são seres que apresentam estrutura mais organizada que as das bactérias. A maioria deles consegue se locomover, podendo viver livremente no ambiente ou dentro de outros seres vivos. Novamente, mais um parasita. Muitos protozoários são causadores de doenças como a malária, a doença de Chagas e toxoplasmose. Na página 29, abaixo, nós temos essa tarefa. Qual que é o objetivo dessa tarefa? Você vai pesquisar, você vai entrar lá no material de apoio, tá vendo essa página? Vamos conhecer um pouco mais sobre as doenças causadas por micro-organismos. Escolha uma das doenças listadas a seguir e, com a ajuda de um adulto, pesquise sobre essa doença. Depois, com as informações obtidas, complete a ficha que se encontra no material de apoio, que é essa ficha aqui. Então, você vai ter que pesquisar, escolher um desses micro-organismos. Ou uma doença que é causada por bactéria, ou uma doença que é causada por protozoário, ou uma doença que é causada por vírus. Você vai colocar como se adquire, como que se pode pegar essa doença, como que se pega essa doença, os sintomas que a pessoa tem e como que faz para evitar essa doença. Tudo bem? Então, vocês vão realizar, como eu acabei de explicar, na página de ciências, vocês vão realizar da página 26 até a página 29. Tudo bem, turminha? Qualquer dúvida, vocês chamam a tia no WhatsApp. Tá bom? Um beijinho e até a próxima aula, hein?